Então, antes de mais nada, nós precisamos dar um panorama geral do que está rolando. Então, está lá, tem a URGA, que trabalha já com algumas concessões no âmbito do Brasil, né? Mas o Papa São Paulo. Então, está aqui em branquinho, para facilitar, são os parques estaduais. Na legenda escura está os parques municipais. Então, tem lá o Parque Estadual da Cantareira. Então, eu conheci lá sem a gestão, né, sem a concessão, em 2007 a 2009, e hoje é um novo parque, né, é uma outra realidade. Legal. Então tem o Parque Estadual da Cantareira, tem o Parque Estadual Alberto Lofgren, que é o Horto Florestal, para quem já foi lá para São Paulo, no Horto de São Paulo. Ele é um parque que é irmão da Cantareira. Tanto que para você entrar hoje, tem 4 núcleos de visitação, o núcleo Pedra Grande, você entra pelo Horto Florestal e acessa o núcleo Pedra Grande. Já dando um spoiler para vocês, hoje está R$60 para entrar no parque. Antes, tudo bem que fazia bastante tempo, mas acho que na minha época era R$2. Também não era nada, né? Mas há pouco tempo estava acho que 15. Aí foi para 60 e parece que talvez vai aumentar mais. Aí tem o Parque Ibirapuera, que como eu assumi este ano lá, como assessor da vereadora Renata Falzoni, eu me candidatei a conselheiro do Parque Ibirapuera, né? Então consegui entrar, então sou conselheiro titular do Parque Ibirapuera. A URGA tem também, então, o Parque Tenente Brigadeiro, Parque Lajeado, Parque Eucaliptos, Parque Jacinto Alberto, Parque Jardim Felicidade, que vocês veem que é meio que um pacote, né? A mesma coisa aqui não vai ficar só nesse parque. Até que para vocês entenderem também. Infelizmente o momento é feio, né? Mas é meio que bacana. Então você tem esse parque aqui eu acho que eu consigo algo mais, aí entra mais 2, 3, 4, 5 parques, mas o parque que vai dar a maior rentabilidade já sabe que é o 1, 2, 3, e tem os outros, mas entra no pacote. Então tem a reserva dos parques urbanos, que é Parque Água Branca, Parque Vila Lobos, Parque Cândido Portinari, aí já o consórcio Borboletas, Parque Prefeito Mário Covas, Parque Tenente Siqueira, Campo Trianon, e assim vai. Eu vou ler todos, pode passar, por favor. Porque é só um panorama mesmo do que está rolando lá. Opa, está comigo aqui. Então, antes, tem algumas manobras, né? Então, mudança de perspectiva no governo estadual. Então, se tiver tudo notícia que nós tiramos mesmo na internet, nós pode buscar. Então, o Tarcísio transfere a gestão de concessões de parques estaduais para a pasta de meio ambiente de parcerias e investimentos. Então, aí você já mostra as intenções que vêm pela frente. Então, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos, que é a CESP, seguirá sendo responsável pela fiscalização do cumprimento de todas as cláusulas dos contratos, incluindo as ambientais. Aqui vale dizer que a importância dos conselhos gestores, vou falar muito disso, mas eu já adianto agora também, porque quem acaba fiscalizando, ajudando bem a fiscalizar, é o povo. O povo conhece o parque, o povo tem o histórico do parque, ele viveu no parque por muito tempo e sente a total diferença quando entra um outro ator para administrar esse parque, né? Aqui também a questão dos parques privatizados, né, em São Paulo, que deixam o ambiente vir um investimento. Peraí que eu estou lá no mesmo projeto. Agora foi. Aqui já é um novo pacote de concessões estaduais. Aqui já vamos para os conflitos nessas concessões atuais e as multas que já aconteceram, né? Então, como exemplo, tem a reforma da Marquise do Ibirapuera, né, que teve um atraso, a obra pediu mais prazo e mais verba para a conclusão, que a obra ficou 15 milhões mais cara. Isso teve muitas justificativas também. Nesse caso, teve a obra que, quando pegaram para fazer tal obra, então alegaram que tinha muitas
tinha mais, a reforma seria mais, um valor mais alto do que imaginado, e aí essa conta veio de novo, aqui, então veio uma conta mais alta. Tem questões aí de churrascaria que faz obras sem autorização dentro de área do Parque da Água Branca, que é tombado. Teve a Prefeitura de São Paulo, multa em 30 mil, que é a churrascaria Parque da Água Branca, que ignorou o alvará e funcionou em datas não autorizadas. Então tem bastante casos, tem esse histórico negativo, que a gente entende que as ações do parque não têm a colaboração do povo, não se ouve um conselho, né? As ações são tomadas pode-se dizer, entre amigos, né? Então é uma concessão que muitas vezes ela só recebe mesmo uma fiscalização quando o conselho é atuante. Então, como foi falado aqui também, a questão do emparelhamento do conselho, se não tem uma votação, se não colocam alguém um pouco técnico, pelo menos, ou pessoas que tenham a condição de avaliar o que está acontecendo, acaba perdendo a mão. Não, Parque Vila Lobos, Água Branca, tem bebedouro sem torneira, brinquedos interditados e banheiros sem reforma há 18 meses, após a concessão. Ibirapuera, concessionária cobra quem dá treino e processa quem não paga. Então, sabe, a questão de regulamento de uso. Então, é bom entender isso também. Por exemplo, como é que está o plano diretor desse parque que está indo para a concessão? Qual que é o regulamento de uso desse parque? É bom ter isso claro, porque se não tem isso claro, imagina, né? Até eu aí que sou mais bobo, vou pegar uma concessão, não tem regulamento, não tem nada, eu vou nadar de braçada, né? Vou fazer tudo que eu quero, porque não tem um regulamento, não foi atualizado, e por mais que tenha um regulamento, esse regulamento ele vai ficar ultrapassado, porque o regulamento ele não serve para o novo momento, então tem que ser revisto. E aí você vai para um projeto de lei, não ouviu a população, é complicado, né? Como é bem falado, o parque é do povo. A questão de preços elevados, serviço e comércio. Então, no Ibirapuera. Agora pensa, no parque, trazendo a questão aqui para o parque de vocês, se eu posso, dentro do plano, ter 3 restaurantes aqui dentro, e eu preciso de faturar, né? Eu preciso de justificar, tem que ter um lucro para bancar, né? toda a gestão do parque. Eu não vou fazer um restaurante de PF, né? Vai ser difícil. Então eu vou colocar o preço na elite da elite da elite. De certa maneira, você está expulsando que não pode pagar. Então, se tem que ter um restaurante, pode ter um restaurante mais elitizado, mas tem que ter um restaurante tão bom quanto com preço mais acessível. Né? Isso eu estou falando lá para a minha realidade, não estou trazendo para a realidade de vocês. Né? Já está rolando, então a gente tem que justificar isso, né? E a gente busca uma boa conversa no conselho. A mesma coisa na Água Branca. Parque da Água Branca, o ingresso do evento churrascada era R$ 829. Né? Então fica difícil. Falhas. Agora, Cantareira, eu falei para vocês, R$ 60 para subir a Pedra Grande. Né? Descaracterização de espaços. Qual que tem isso? Né? Então, onde tem? Ibirapuera, Água Branca, Vila Lobos. Falha de manutenção e atraso nas obras. Ibirapuera, Água Branca. Ampliação de ruídos. Ibirapuera, Água Branca, Vila Lobos. Então, a gente vê que, por exemplo, todos que moram no entorno do parque, com a questão de reformas, com a questão de shows com geradores que tem que manter aquele show e tal, vai sofrer com esse entorno, se não planejado, se a população não participar. Né? Então, a falta de transparência, a mesmo pode ver que isso aqui já está acontecendo aqui, né? Falta de escuta da comunidade, conselho gestor, todos. Falta de transparência e participação do conselho gestor no processo de revisão e aditamento contratual. Mesmo estando no conselho, você só recebe a informação depois de ocorrido. Sabe? Aquele negócio da definição de parâmetros pela cobrança de uso do espaço público, manutenção de serviços ambientais, fauna e flora, tá ok. Já a iluminação do espaço público, manutenção de calçadas, uso de espaços para eventos públicos, reservas e datas,
não está ok. Então, são coisas que a gente verificou no contrato. Limite de ruídos, por incrível que pareça, tem um controle, mas o pessoal sofre. Às 10 horas sofre, mas eles têm tudo bem amarrado no contrato. Então, uma síntese, né, dos problemas, que a gente se pautou em 3 pontos. Foi a falta de transparência e participação pública na gestão democrática, os impactos em compatibilização da função socioambiental dos parques, porque você vai ao parque, o momento que você vai no parque para buscar um momento de interação, de uma troca com o seu familiar, de usar como uma área contemplativa, isso cai por terra, muitas vezes, se não bem feito. Porque se for para fazer... Aqui, quantos shoppings tem aqui? Um shopping bom tem, que eu já fui. O shopping já tem, não tem que levar um shopping para uma área dessa. Não é? Agora, se for para colocar, encher de equipamentos, tal, tem que ter esse ordenamento, que tem que ouvir a população. A desigualdade e exclusão no acesso pleno e aos serviços e ao parque. E para fechar, uma das demandas que a gente recebe, depois, aqueles caminhos jurídicos possíveis, tá? Vocês podem ler, eu vou deixar um link dessa apresentação também. Já os caminhos jurídicos possíveis que a gente está trabalhando lá na estratégia contra o que vem acontecendo. Mas a gente tem que pensar que a desigualdade de acesso deu ao serviço ao parque, uma das últimas demandas que a gente recebeu de urgência, tudo que é parque veio para nós. É bom, vamos pensar nisso. Por exemplo, a resposta que eu recebi foi aquele visitante que gostava muito de levar o filho no parque, ou no parque, onde tinha gangorra, tem gangorra, tem escorregador, aqueles brinquedos mais simples, no mesmo espaço, colocar uma pula, colocar o escorregador, que é aquele baratinho, né? 15 reais, 2 minutos, imagina você levar o seu filho lá. O cara tá pouco grande, ele vai relaxar e já começa a ir, tá, pô, não vou levar, não posso levar meu filho nesse lugar, vou deixar. Esse filho tem 4 filhos. Né? Então, isso é o que mais dói a gente, mas é o que mais tem recebido. Tá? E quando eu falei da chamatização, já falei 2 minutos. Meio de transporte. Como é que você vai ao parque? E aí chegaram à conclusão que 70%, 69,2% vão a pé ou de bicicleta. Ora, quem vai a pé ou de bicicleta mora perto do parque, certo? E aí eles constataram isso. Então, demanda de tempo para chegar. Até 15 minutos e até que entre 15 e 30 compõem a grande maioria, 85% dos entrevistados. 84% dos entrevistados levam até 30 minutos no máximo para chegar a pé ou caminhando, a pé ou de bicicleta. Tá? Mas eu não falei nem 3 minutos, já falta só 3. Bom, renda média familiar baixa. Olha lá a pontinha lá do gráfico, olha a legenda. Tá? Então, renda média baixa no entorno, ou seja, o visitante do parque é predominantemente quem mora no entorno e a renda média é baixa. A renda pessoal, aí essa aqui é a renda pessoal dos entrevistados. Tá? A maioria é desempregado ou tem renda menor que R$ 1.996 naquele momento. A maioria. Tá? 52%. O que faz no parque? Esportes, observação e contemplação da natureza, piqueniques, descanso, leitura ou conversa com amigos. A grande maioria. Tá? Não tem ninguém procurando aqui tirolesa nem nada disso, não. Espaços que usa: gramados, trilhas, galpão gaivotas, espaço 4 patas, ou seja, todas as áreas que tem para contemplação, tranquilidade, etc. Avaliação da experiência, ou seja, depois de visitado, qual a sua experiência? A grande maioria já acha que é excelente. Já acha que é excelente, apesar de todas as precariedades. Tá? Bom, e o que o parque representa? Isso é muito interessante, olha só. Beleza, 48%. Tranquilidade. Natureza, para 48%. Beleza, 17%. Tranquilidade, 7%. Juntando esses 3 itens, a gente tem a grande maioria, que é o que o pessoal quer ir fazer no parque. Tá? Espaços que usa, aqui está repetido. Preocupação com aí, vem uma pergunta interessante. Bom, se o parque for concedido, o que vocês se preocupam? Porque deve haver um aumento da demanda. Danos à fauna e flora, poluição sonora e visual e aumento de resíduos, intranquilidade, problemas com a mobilidade urbana no entorno. Ou seja, isso
as pessoas já anteveem que pode acontecer, e vai acontecer se for concedido, se for privatizado. Uma pesquisa online também constatou que 86,8% respondeu que o parque é uma das principais áreas verdes da cidade e merece ser protegido. Que 83,45% afirmou que o parque contribui para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de São José. Como está? Sugestão dos visitantes, olha só. Vamos ver se alguém propõe aqui roda gigante, hípica, shopping center ou alguma coisa assim. Investimento em infraestrutura, melhoria da segurança, eliminação de carrapatos nocivos, aumentar a oferta de atrativos. Aumenta a oferta de atrativos é o quarto item. E esses atrativos, depois vocês vão ver, são bem diferentes dos atrativos que estão sendo propostos. Agora, uma coisa muito importante. Quanto se gasta hoje? Só vai lá, compra uma pipoca, um negocinho ali e tal, enfim. Hoje se gasta ou nada, grande maioria, 74,5% não gasta nada. Ou entre 11 e 20 reais, 9,72% gasta entre 11 e 20. Tá? Disposição a pagar. Se houver concessão com novos atrativos, quanto você está disposto a pagar por esses novos atrativos? Enfim, quanto você está disposto a despender no parque? A maioria pagaria menos que 20%. Cadê o nada? 57%. O ticket médio da concessão tem que ser acima de 120 reais, senão ela não funciona. Tá? Então é incongruente. Com esse público, o que vai acontecer com esse público? Bom, aí é que eu falei que o que vai melhorar, né, entre os 73% não souberam dizer o que fazer para melhorar, ou seja, já estava ótimo, está excelente. Né? E dos 27% que falaram que precisa melhorar alguma coisa, é ampliar o número de bebedouro, melhorar o playground, instalar mais lixeira, quadra, enfim, coisas, né, bem tranquilas e condizentes. A análise aqui é importante, o pessoal está me cortando o pescoço assim, ó. Eu vou dizer, ó, o que implantar na análise econômica, a voz do povo é a voz de Deus, gente. Isso aqui... Eu fico muito feliz que vocês estão gostando, gente. Eu fico muito feliz de verdade. Vou continuar, pode continuar gostando. Feliz, mas meia hora. O que, na análise econômica... Acelera! Então, essa consultoria falou o seguinte, bom, dada a propensão do parque, os objetivos do parque, etc. e tal, o que a gente pode inserir de atrativos e tal para, condizente com isso, fazer uma concessão? Ela listou isso aqui. Aluguel de espaço para fotos e vídeos comerciais, isso já existe. Aluguel de espaço para prestador de serviço, já existe. Um aplicativo, um app, para dar explicações do parque. Aula e oficina terapêutica, centro de formação de educadores, já existe. Churrasqueira, espaço de alimentação 1, espaço de alimentação 2, 3 espaços de alimentação. Espaço multiuso, ruínas, as ruínas, né, fazer uma celebração das ruínas, enfim, história. Espaço natureza, espaço team, alguns eventos esportivos, o próprio Galpão Gaivotas, reestruturado, um golfe experimental, enfim, gramado, loja pet, passeio de charrete, ponto de venda de Casa da Ilha, alguns pontos de venda, praça de esportes, quiosques e tal. Tudo que poderia ser feito sem chocar, sem contrariar os princípios e alguns itens aqui a gente pode até questionar, mas são poucos dentro do contexto. Bom, e aí o que diz o plano diretor para essas ADS? Eu vou passar aqui rapidinho, mas só para ter uma ideia, essas ADS dizem respeito ao que o plano diretor prevê para essa área. E boa parte deles prevê preservação e conservação ambiental. Tá? Tanto para o parque quanto para a ADE Paraíba do Sul. E aí aqui uma coisa que eu acho que a gente tem que explorar. Isso aqui é a apresentação da prefeitura. Isso aqui é uma autoafirmação de incompetência. Tá? Falhas de gestão. Tá. Falhas de gestão está ali, ó, marcado. Tá? Tem mais uma série de outros slides sobre isso, da própria prefeitura, justificando a concessão. Isso deveria ser objeto de improbidade administrativa. Eles estão dizendo. Não sou eu. Aí. Bom, e aí surgiu essa proposta mirabolante, maluca e tal, que não condiz em nada com o estudo que a prefeitura pagou para
analisar a concessão. É isso. Espero que meu tempo esgotado tenha sido proveitoso. Obrigado. Vou pedir um pouquinho de licença para o Wilson Cabral, de discordar dele de que aquele documento, único documento que subsidia todo o projeto da Prefeitura de São José dos Campos, seja um bom documento. Ele tem um bom trecho que trata da tabulação de uma pesquisa feita em campo com os usuários do parque, e é o único bom trecho desse trabalho. Porque, no demais, o trabalho não passa de uma revisão bibliográfica. De uma revisão bibliográfica que tem como fundamento estudos de 1996. De 1996. E estudos que vão até 2017, mas que não passam também de tabulação de informações feitas pelo IPLAN e por outros órgãos de pesquisa de telefone da Prefeitura. 2 minutos. Bom, então, esse projeto, esse documento que subsidia o processo de privatização, ele é por si só uma violação dos direitos sociais, do direito à saúde, do direito ao meio ambiente seguro e íntegro e preservado. Esse trabalho, ele traz, já na sua apresentação, os fins para os quais ele se destina, que são exclusivamente subsidiar a Prefeitura para o processo de privatização. Ou seja, esse documento, ele exclui todas as possibilidades, todas as considerações sobre o impacto social, sobre o impacto ambiental desse processo de privatização. E a questão social e a questão ambiental trata de direito constitucionalmente garantido à sociedade. Não é uma opção, é um dever da Prefeitura Municipal de São José dos Campos proteger esses direitos. Portanto, esse processo, ele não só está mal instruído do ponto de vista político, como ele também está mal instruído do ponto de vista jurídico. Os documentos que subsidiam esse processo não são suficientes para garantir um processo de privatização justo, inclusivo e com justiça social. A política da Prefeitura de São José dos Campos tem nome, e o nome é violência estrutural. É isso. Meu nome é Rogério. Eu fui conselheiro do Parque Estadual de Campos do Jordão. E em 2019, nós tivemos a mesma experiência que vocês estão tendo agora aqui em São José dos Campos, só que com a privatização do Parque Estadual de Campos do Jordão. E naquela ocasião, o governo estadual fez o mesmo discurso que vocês estão ouvindo agora, né? Passando, entre aspas, um melzinho ali na boca dos conselheiros, na comunidade, no entorno, dizendo que a concessão ia ser ótima, que ia trazer muitos benefícios, que não ia ter um impacto na conservação, que ia liberar o pessoal da Fundação Florestal para poder fazer a conservação do parque, fazer mais pesquisa, enfim. Mas o que nós vimos na sequência do que aconteceu a partir de 2019 foi muito diferente daquilo que foi prometido. Né? Inclusive, a gente percebeu que houve interferência no processo de licenciamento ambiental, inclusive de melhoria de vias de acesso ao Parque Estadual de Campos do Jordão. Né? Aqui no caso eu estou falando, existia já inclusive uma iniciativa para fazer ali uma melhoria de pavimento viário entre Guaratiba e Campos do Jordão. Né? A gente vinha tratando disso no Conselho da APA da Serra da Mantiqueira, no Conselho do Parque Estadual de Campos do Jordão, tudo isso antes da privatização. E o que a gente percebeu é que depois da privatização houve, na verdade, um atropelo. Né? Houve um atropelo e aquilo que era para ser tratado de forma bastante estruturada, seguindo a legislação estadual, seguindo o decreto que estabelece os parâmetros construtivos e operacionais de estrada
parque, não estrada cênica, né? Se vocês olharem na placa ali, está a estrada cênica, que foi uma articulação municipal com a gestão, na época, o ex-governador João Dória, para poder vir com essa proposta e atropelou a iniciativa nossa de fazer o projeto da estrada conforme deveria ter sido feito. E aí o que aconteceu? Com a estrada cênica, o desenvolvimento desse projeto, desse formato, nós tivemos uma coisa até meio sui generis, uma coisa bastante peculiar e bizarra até. Durante o processo a delicitação da estrada, eles usaram uma empresa pública municipal. A gente tem uma lá semelhante que vocês têm aqui, a Urban, lá se chama CODES, Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá, quarteirizaram o serviço para fazer parte desse projeto, e essa quarteirização do serviço acabou nas mãos de uma empreiteira que pertence a um conselheiro do Parque Estadual de Campos do Jordão e da APA da Serra da Mantiqueira. Caramba. Então, a gente, na época, já questionamos isso, né? Eu fui conselheiro, né, até 2017 do Parque Estadual de Campos do Jordão, aí eu saí, porque a coisa foi ficando, enfim, complicada lá na região. E acabou que essa pessoa, né, esse empreiteiro, assumiu a cadeira depois e acabou, enfim, coincidência, né, foi parar na mão dele o projeto de instalação ali. Lembrando que naquela área, nesse local, nessa via de acesso entre Guaratinguetá e Campos do Jordão, passa pelo bairro rural ali do Gomeral, tem uma associação lá que eu participo também, está ali existe, assim, tem que ser muito olhado, muito conservado aquela região, é o principal manancial da cidade. Tem a APA Mananciais Paraíba do Sul, um fragmento lá, que é uma federal, tem a APA da Serra da Mantiqueira, e também sobrepondo nós temos o Parque Estadual de Campos do Jordão e a zona de amortecimento do parque. Tudo isso naquela região ali, né? Então, de cara, eu digo para vocês, né, que a privatização do Parque Estadual de Campos do Jordão deu brecha, inclusive, para que a gente tivesse indícios, né, de dano ambiental e até mesmo de corrupção. Nós tivemos uma notícia de fato arquivada um tempo atrás, e agora, com fatos novos que eu vou apresentar na sequência, a gente está pedindo que seja aberto um inquérito civil público no Ministério Público Federal. Tá. Aí uma coisa que eu chamo a atenção, vou falar rapidamente disso, mas o padrão que a gente percebeu também foi o seguinte: a concessionária que ganhou a concessão do Parque Estadual de Campos do Jordão chama-se Urbanis. Ela tem origem lá no Rio Grande do Sul e ela parte de um grupo, né, que trabalhava com empreendimentos imobiliários. Né? A mesma coisa a Urbia, que ganhou a concessão do Ibirapuera. Né? Ela surge, né, o consórcio surgiu a partir de uma organização ali, mas ela tem também como principal acionista a Construcar, que também atua na área de empreendimentos imobiliários. Então é um padrão que a gente vê que se repete. E são empresas que não têm vocação para a conservação, pelo contrário. Para a urbanização, e infelizmente no Brasil, predatória. E aí falando do que já aconteceu em Guaratinguetá com relação à especulação imobiliária próximo à zona de amortecimento do Parque Estadual de Campos do Jordão, na estrada cênica do Gomeral, que era para ser um projeto de estrada-parque, né? E também, ali, ó, a gente está vendo ali, o aeroporto Edu Chaves, em Guaratinguetá. Também foi concedida a iniciativa privada. Aliás, só voltando rapidamente, aquele trajeto que eu fiz ali é justamente o Parque Estadual, o Horto Florestal, até o aeroporto Edu Chaves.
Então, a conservação, se a gente restringir a conservação, fazer um projeto de estrada-parque, dificulta o acesso lá dos magnatas lá de Campos do Jordão ao aeroporto. Eles não querem ter esse problema né, também. Mas voltando aqui para Guaratinguetá, então, e já indo para o final da minha fala, a gente se deparou recentemente com essa situação. Essa publicação, pasme, foi feita por um conselheiro, não do Parque Estadual de Campos do Jordão, mas do Conselho Municipal de Guaratinguetá, está fazendo corretagem de imóvel, parcelamento irregular, próximo, na região do Pomeral, próximo à zona de amortecimento do Parque Estadual de Campos do Jordão. Isso aqui já está sendo investigado pela Polícia Civil, lá de Guaratinguetá, a pedido do Ministério Público. Detalhe, ele pertence a uma entidade supostamente ambientalista que preside o Conselho Municipal de Meio Ambiente e que está me processando por dano moral. O presidente do comando de Guaratinguetá está me processando por dano moral. E ali, voltando à questão do aeroporto do Chaves, o entorno dele era para ter uma região regulamentada no plano diretor. Isso está pendente desde 2006 em Guaratinguetá. Tivemos a revisão problemática a partir de 2014 até 2022. Foi aprovado em 2022 e o prefeito, assim como aconteceu lá atrás, em 2006, esqueceu de regulamentar o plano diretor. E nesse esquecimento, deu tempo de fazer ali mais um, está meio fraco, vai dar para ver, vocês estão vendo, próxima cabeceira, próxima região de aeroportos, onde tem alto risco de acidentes aéreos, inclusive, né? Nós temos um loteamento novo que saiu nesse interim. Esse esquecimento é uma área que poderia, né, ter sido dedicada à proteção aeroportuária. Isso está previsto no plano diretor de Guaratinguetá e ainda não foi executada essa regulamentação pela Prefeitura, muito menos discutido isso na Câmara Municipal. Então é isso, gente. Então, só para concluir, eu queria deixar aqui mais uma pergunta para vocês também, que nesses questionamentos que a gente tem feito no Ministério Público Estadual e Federal, né, através da Rede Nosso Parque, através dos nossos movimentos lá também, o Parque de Guaratinguetá, né, o nosso observatório, eu queria deixar uma pergunta, né, uma dica para vocês, uma pista, né? Como está, e também corroborando a fala dos meus colegas anteriores, corroborando somente a fala da Helena, né, que falou a respeito da governança em nível estadual, a governança ambiental, como está a governança ambiental, né, no Conselho Estadual de Meio Ambiente e no Conselho Nacional de Meio Ambiente? Está paritário? Está representativa? Então, para a gente se questionar, né, como é que está a situação, os movimentos, né, os mandatos aqui presentes, como é que isso está em nível nacional e em nível estadual? Veremos que há ali uma consulta pública para um novo status do conceito de reequilíbrio econômico-financeiro das concessões gerais, né? Não só de parques. Essa mudança de status indica diversas vantagens para as concessionárias. Por exemplo, a concessão de um reequilíbrio preventivo. Antes que se comprove um pedido de reequilíbrio, antes que se comprove o motivo de pedido da concessionária, é possível que o governo conceda esse benefício para que depois se prove. Além disso, nessa consulta pública, na proposta que está sendo feita pelo Exército, está sendo proposto, o governo está se impondo um tacão, está se colocando o dever de obedecer os contratos, sempre priorizando os contratos em relação às normas da própria Exército, ou seja, o contrato sempre terá razão. O problema desse privilégio, o objetivo disso tudo é dar garantias às empresas para que elas tenham bons negócios, né? Para que elas ingressem como concessionárias e façam boas projeções de lucros, seja um negócio seguro financeiramente, seguro juridicamente. Bom,
Ocorre que as empresas ainda estão devendo uma comprovação de que merecem esse benefício todo a custo do erário público, né? As concessões de civil, até agora, as concessionárias têm desrespeitado os planos de manejo, têm desrespeitado os planos diretores dos parques, como a gente está vendo no Parque da Água Branca, como a gente viu já no Jardim Botânico, como a gente viu em diversos outros parques. Os contratos são obscenos, porque eles preveem que a própria concessionária faz as pesquisas de satisfação, contrata e paga as pesquisas de satisfação e o verificador independente, né? E são dados que interferem no quanto se paga pela prova onerosa. E, além disso, um artigo recente no site Consultor Jurídico indicou que 30 anos é muito tempo para uma concessão. Não há obra dentro de um parque que justifique uma concessão tão longa para que a concessionária obtenha seus retornos, com lucro e tudo mais. Então, as concessionárias o governo está sendo extremamente generoso ao custo do erário público e a Câmara Municipal, o Legislativo, tem condições de promover garantias, no sentido de garantir que os conselhos sejam ouvidos, conselhos dos parques, conselhos do meio ambiente. Então, é papel das câmaras trabalhar nisso.